Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com mais um Manifesto Pretejante. Hoje, importante lembrar que é o nosso último encontro da série de 4 com a nossa amada coach maravilhosa, coach de sexualidade e empoderamento feminino, Marina Nabão. E hoje teremos uma conversa com ela, uma formação super interessante sobre o corpo multiorgástico. Então, vamos entender o que é isso. E Marina, com esse jeitinho dela tão especial de ser e de se dirigir a nós. Pois é, Angel, nosso último encontro, mas você já tem os endereços dela. Eu preciso contar para vocês um bafão. Sábado, eu, junto com outras mulheres, fomos iniciadas na técnica milenar dos ovos de Jade. Gente, o que é Marina Nabão ensinando, compartilhando esses conhecimentos? Eu tô contando, ó, com esse jeitinho dela. A coisa mais sensacional do mundo foi receber a formação da nossa amada. Boa noite, minha flor. Eu estou falando aqui para o Boa pessoal noite. da nossa iniciação sábado, que foi lindíssima. Então, vocês já têm os endereços dela, site, Instagram, Facebook. Cheguem lá, né, com todos os textos informativos, com as possibilidades de formação com Marina. É que tem gente já chorando que hoje é o nosso último encontro da série de 4, né? Então, assim, é por aí. Eu vou, antes de passar a palavra para você, que o nosso assunto hoje rende, né? Eu vou ler um poema, tá? Chamado Relicário. Meu corpo é das delicadezas, enxovais completos, toalhas brocadas, iniciais maiúsculas no tapete do chão. Meu corpo é um antiquário, memória fina do inútil, seara do translúcido. Meu corpo é das delicadezas, asas de transparente voar, périplo de rotas insondáveis. De Lívia Natália, Água Negra. E com a palavra, Marina Nabão. Seja bem-vinda, Marina, mais uma vez. Obrigada, Kil-san. Que coisa mais linda. Eu não conhecia essa escritora. Lívia, Lívia é fantástica, Lívia é fantástica. Faz poemas assim, de uma forma, de uma delicadeza. É ela, sabe? Toda na delicadeza. Que linda. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de todas, todos e todes aqui. Uma delícia estar com a Kil-san de novo. Sim, é o nosso último encontro dessa série de 4, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer uma segunda temporada, que a gente não vai ter É isso novos mesmo. encontros. Então, é, a gente está encerrando esse percurso hoje, mas não é o fim de nada. É E quero verdade. já deixar um convite, agradeço aqui o Sam fez o lembrete das pessoas me acompanharem também nas minhas redes, aqui no Insta, no Facebook, no YouTube, o meu site, marinanabão.com, que tem muita informação, é muito completo. Na próxima segunda-feira eu faço uma live no meu Instagram e sozinha. Faz tempo que eu não faço uma live sozinha e vou falar sobre o papel das emoções na expressão do nosso prazer. Então, como as emoções influenciam o nosso prazer. Vai ser bem legal. As minhas lives são sempre às 9 da noite no meu perfil, então já marca aí que segunda-feira vou adorar Segunda. receber todos vocês.
E quero fazer um gancho aqui com a leitura linda que você fez, né, sobre o corpo. Eu quero começar falando hoje que o nosso corpo é um parque de diversões. É assim que eu Adoro. gosto de perceber o nosso corpo. É, a maioria das mulheres está muito acostumada a perceber as possibilidades do prazer no corpo, as possibilidades do orgasmo, as possibilidades do ápice do prazer, muito focada no prazer clitoriano, né? No toque e no estímulo do clitóris. E não há nada de errado nisso, já vou falando, né? Eu não gosto de ficar impondo o que é melhor que o que, não é nada disso, mas eu gosto sempre de fazer convites para que a gente amplie os nossos conhecimentos e as nossas percepções sobre o nosso próprio corpo e a potência que todas nós temos de sentir outras formas de prazeres e outras intensidades de prazer. Então, é por isso que hoje eu quero falar para vocês das 5 principais zonas erógenas do corpo feminino. E aí a gente ter esse entendimento, né, desse corpo que é potencialmente um parque de diversões. E a gente sair um pouco da, da limitação e dessa caixinha do orgasmo apenas com o estímulo clitoriano. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu realmente acredito que a mulher que conhece o seu corpo, que resgata e que se apropria das possibilidades prazerosas desse corpo, é uma mulher que vai traduzir esse autoconhecimento para a forma como ela se coloca na vida. É uma mulher que vai incorporar formas expandidas de estar na vida, formas mais belas, mais potentes, mais poderosas, quando ela percebe a potência do próprio corpo através do prazer e da percepção dos seus orgasmos e da sexualidade, e ela vai criando caminhos para traduzir isso nas formas como ela conduz a própria vida, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares, enfim, nos projetos e sonhos que ela tem. Eu realmente acredito, gente, e é por isso que eu trabalho com sexualidade, que o empoderamento feminino, que a gente tem ouvido falar tanto, ele precisa passar pelo corpo. Ele não pode ficar só no espaço da mente, ele não pode ficar só no intelecto, só no cognitivo. É sim super importante que ele fique no intelecto, no cognitivo, mas ele não pode ser reduzido a isso. Porque, de novo, eu já falei em outra live aqui, nós somos seres tendo experiências incorporadas, né? Então, nós estamos aqui nesse planeta, nessa encarnação, nessa vida, em um corpo. E como que é que a gente deixa esse corpo de lado quando a gente fala de empoderamento? Como é que a gente deixa esse corpo de lado quando a gente fala, poxa, eu queria tanto promover transformações na minha vida, eu gostaria de promover melhoras na minha vida, gostaria de mudar um hábito, de mudar um jeito de ser, de mudar um jeito de perceber o mundo, mas eu deixo meu corpo de lado, eu não envolvo meu corpo nisso. Não faz muito sentido. A gente fica muito na mente, até porque a gente está numa sociedade ocidental, né? A ciência branca, euro-referenciada, ela está na condução do que é visto como aceitável, certo, correto, melhor ou pior. E aí o corpo ele sempre fica para trás. Então, meu convite é a gente trazer o corpo de volta e entender que as transformações, as mudanças, os processos de melhoria e de empoderamento, de tomada de poder, e tomada de poder sobre quem nós somos, não é poder que subjuga, não é esse poder feio que detona o outro, é o poder de ser quem nós somos com autenticidade. Ela tem que passar pelo corpo. E a gente pode, na verdade, fazer alguns caminhos, fazer alguns truques
de começar a transformar no corpo para então mudar a forma que a gente é e a forma que a gente está na vida. A gente pode fazer esse caminho inverso, que não é transformar na mente. Ah, eu quero me tornar uma mulher autoconfiante, segura de quem eu sou, que fala com certeza, com confiança total. Então eu fico aqui no espaço da mente, buscando formas de fazer isso. Talvez você possa se tornar essa mulher segura, autoconfiante, quando você percebe segurança e autoconfiança no próprio corpo. Então, esse é o meu convite. Bom, depois dessa palestra, vou começar a falar sobre as cinco E eu tô, verdades endogenógenas. e Pode eu tô falar, rindo Rio. aqui, e eu tô rindo aqui, Marina, porque eu tô lendo os recados do povo, né? Eu não consigo fazer isso direto. Hoje eu tô conseguindo, tá, gente? Então eu fico nessa. A Carla dizendo: vocês podem fazer essas lives de quarta para sempre, por favor? Aí a Leni dizendo: quero truques, quero truques. Sim, E tem quero uma truques. pergunta bem Hum, densa aqui, da Leni também. Hoje aqui o Sam leu um hum, trecho do livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa na outra live, né? E quando o hum. corpo da mulher trava por ter sofrido assédio? Então, essa é uma Nossa. questão que, de alguma forma, porque esse livro, ele traz uma história que me trouxe uma memória subterrânea. Na semana passada, e eu conversei com a Penélope, que é a autora do livro, que ela traz isso, né? Hum, Quando ela viu o pênis de um homem que mostrou para ela criança. E eu passei hum, pela mesma situação aos 9 anos de idade, na porta da escola, um cara que estava lá, de repente ele abre o casaco, tá com o pênis de fora. Foi a hum, primeira vez que eu vi um pênis. Então, foi esse assunto que eu provoquei trazendo na live anterior com Daniel Munduruku e Maurício Negro. E aí ela está trazendo essa questão para cá, né? Tipo, e aí, e nós que sofremos assédio e nos paralisamos, né? hum, Então, na hora que você for trazer as suas considerações por tudo isso, traga também um pouco essas complexidades nesse último dia, como possibilidades de caminhos, né? Caminhos hum. possíveis de Sim, trabalho com o corpo, com a mente, sei lá, tá? sim. Maravilha. Acho essa pergunta e essa solicitação super pertinente. Talvez a gente possa marcar uma live futuramente para falar especificamente sobre traumas sexuais, né? Mas o que eu posso falar aqui agora é que o trauma ele fica alojado no nosso corpo. Então, quando a gente passa por uma situação traumática, como que você relatou, eu era criança, saía da escola, o cara me mostrou o pênis, né? Pessoas que foram molestadas na infância, na adolescência ou na fase adulta, pessoas que sofreram estupros, pessoas que sofreram outros tipos de violência sexual. Hoje em dia, o cyber shaming, né? Essa coisa de expor fotos, nudes, isso também é violência sexual. Tudo isso, todas as pessoas que passam por isso e retêm isso no corpo como uma experiência traumática, elas precisam ter a oportunidade de liberar isso também no nível do corpo. Dentro da minha formação em sexualidade, a minha formação, eu não sou especialista em trauma, mas eu sou informada sobre trauma. Então, dentro da minha formação, eu estudei com as descobertas mais de ponta em relação a como que o trauma se manifesta, tanto no sistema nervoso quanto no corpo das pessoas. Para vocês terem ideia, um dos meus professores foi o Bessel van der Kolk, que é um pesquisador holandês, que foi o fundador do Instituto do Trauma aqui dos Estados Unidos, que começou a fazer estudos com veteranos de guerra para entender como que o trauma de quem serviu na guerra se alojava no corpo e poderia ser curado através do corpo.
Ele tem mais de 30 anos de pesquisa, tem livros publicados, e aí quando ele fez as descobertas sobre veteranos de guerra, ele começou a estudar o trauma sexual. Então, pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, tanto na infância, adolescência, como fase adulta. E hoje o que se entende é que a terapia falada, você ir num psicólogo, você conversar sobre os seus traumas, é um passo que tem que ser mais à frente na sua jornada de cura de traumas. Que primeiro você precisa identificar o trauma e começar a liberar isso no corpo e no sistema nervoso, até para que você possa começar a falar sobre ele. Falar sobre traumas é um tema e é uma questão que pode ser muito difícil para as pessoas que sofreram traumas, né? Principalmente se o trauma é recente, se o trauma foi muito forte, se foi algo muito marcante. Quando a gente fala com violência sexual, o negócio vai mais fundo ainda. A Rafaela está perguntando o título dessa live. Eu vou falar das 5 principais zonas erógenas, Rafaela, mas fizeram uma pergunta sobre trauma, por isso que eu estou apresentando esse tema agora. Então, é muito importante a gente entender que o corpo, gente, ele tem uma sabedoria e uma capacidade de integrar experiências muito estressantes e experiências traumáticas que a mente ainda não atinge, que a conversa ainda não atinge, que a cognição ainda não atinge. Então, quando a gente começa a liberar esses bloqueios, essas rigidez, as dissociações que surgem por conta dos traumas, a gente começa a curar as memórias de traumas. E aí, a partir disso, a gente consegue falar sobre elas e elaborar no campo cognitivo. Tá? Então, eu sou uma estudiosa sobre trauma, eu faço muitos cursos livres aqui nos Estados Unidos sobre trauma, porque é um tema que me toca muito. Eu tenho a minha própria história de ter sido molestada na minha infância, conheço pessoas no meu convívio. Aliás, quase todas as mulheres que eu conheço passaram por algum tipo de violência sexual e têm no próprio corpo resquícios dessa violência. Então é um tema que é muito caro para mim, eu respeito, honro muito, estudo muito e acredito que é através da cura do corpo que a gente pode se libertar dos resquícios, né? Dos eventos traumáticos que a gente passa na vida. E lembrar que não precisa ser trauma sexual. Pessoas que tiveram doenças muito sérias, que quase morreram, por exemplo, um câncer muito severo, mulheres que quase morreram no parto, esse tipo de coisa, também armazenam memórias de trauma no corpo. Pessoas que sofreram acidentes de carro, pessoas que foram assaltadas com arma na cabeça, sequestradas, esse tipo de coisa também, tá? Ok. Posso seguir Gratidão. para... Pode. Eu acho que é uma Bora. conversa que a gente precisa ter, uma conversa séria, uma conversa difícil para a maioria das pessoas, mas é uma conversa que eu estou preparada para ter e acho que, porque, gente, o trauma do corpo feminino, ele também é histórico. Se a gente falar do corpo feminino negro, né, é trauma e meio. Então, de novo, tudo que eu falar aqui da mulher, quando a gente olha para as populações historicamente marginalizadas, como as mulheres negras, as mulheres indígenas e as mulheres latinas também, a gente tem que olhar para o latino também, né? São corpos que sofreram ainda mais violência. Né? Então, historicamente, estatisticamente, na história da humanidade, o corpo feminino ele é traumatizado e a gente precisa liberar isso. Né? A gente precisa curar essas memórias traumáticas para que a gente possa viver com autoconfiança, com segurança, porque o trauma tira a nossa segurança. Ele tira a nossa capacidade de confiar na vida, de confiar no nosso taco, sabe? O famoso confiar no próprio taco, né? Que o pessoal fala. O trauma tira isso, até no nível cognitivo, e existem estudos que mostram
os efeitos do trauma no cérebro humano. E falando em cérebro, quero dizer, sim, Cristina, eu vou fazer uma live sobre trauma, talvez com a Kyo-san, se ela quiser, ou sozinha, ou com outra pessoa, mas eu acho que a gente precisa começar a trazer essa conversa para a mesa, Precisa. né? É fundamental. É fundamental, é fundamental. E acho que essa audiência tem maturidade suficiente para trazer essa conversa e para participar dela, né? Perfeito. É. E falando sobre cérebro, já quero fazer aqui então a ponte com o nosso tema de hoje, que é esse corpo multiorgástico, né? Eu vou falar das 5 principais zonas erógenas do corpo feminino, mas eu quero sempre falar que a principal zona erógena do corpo feminino é o cérebro. Se o nosso cérebro não está engajado, se o nosso cérebro não está associado com o que está se passando no nosso corpo, a gente pode ser assim a rainha das peripécias masturbatórias, que o prazer ele vai ficar limitado, tá? Então é muito importante a gente trazer a nossa mente para a conexão com o nosso corpo. Como que a gente pode fazer isso? E eu já falei isso ao longo das últimas lives. Trazendo presença, ficando no momento presente. O que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo no meu corpo? A gente precisa trazer concentração. Então, no momento que você está experienciando o prazer, seja o prazer solo, na masturbação, seja o prazer acompanhado, é muito importante a gente estar presente ali, não estar pensando na live que eu vou fazer com a Kyo-san, sabe? Né? Então, concentrar no que está se passando no corpo. E Perceber, respirar, né? por favor, gente, E respirar, respirar. Foi a tarefa da respirar, semana passada, respirar. respirar com o maxilar relaxado, Relaxado. deixando o fluxo do ar e, consequentemente, o seu fluxo energético liberado. Né? Isso é muito importante para a ampliação de prazer e para a percepção do prazer. E tem também a questão que o nosso sistema nervoso ele armazena o estresse e a sobrecarga. Então agora tá todo mundo nessa loucura de quarentena, cada um passando pelas suas dificuldades. São dificuldades distintas, mas são dificuldades, né? Em níveis distintos, mas são dificuldades. Esse momento é um momento que afeta muito o nosso sistema nervoso, que nos estressa muito, que traz muita sobrecarga. Então a gente precisa aprender também a liberar essa sobrecarga, que eu já falei para vocês em outras lives. Vamos dançar um pouco. Ah, Marina, eu tenho criança, não dá para fazer prática sexual, não tem problema. Põe todo mundo para dançar. Põe um disco aí e começa todo mundo a dançar, movimentar esse corpo, deixar o próprio corpo liberar a sobrecarga que a gente está carregando dessa vida louca contemporânea e ocidental, mas nesse momento de quarentena, desse cenário todo de pandemia e das dificuldades todas que surgem. Bom, e aí, então, falando do cérebro como a grande zona erógena, no cérebro ficam as nossas fantasias, as imagens que a gente cria, que podem apoiar a excitação do corpo. Né? Então, se você imagina, gente, não é à toa que quando você está ou se masturbando ou transando com outra pessoa e você imagina uma cena, você imagina algo acontecendo, mesmo que não seja o que está acontecendo na realidade, e aquilo te deixa mais excitada, mais molhada, mais próxima do orgasmo, não é à toa isso. Isso é a sua mente, isso é o seu cérebro criando reações no seu corpo. Tá? Então é muito importante a gente lembrar de deixar o cérebro sempre ali conectado com o nosso corpo. E aí, então, eu vou fazer o caminho de cima para baixo. Falei da primeira grande zona erógena, que é o nosso cérebro, a nossa mente. Vou falar da segunda grande zona erógena feminina, que são os seios e mamilos. Né? Então, é muito comum as mulheres
deixarem o toque, o estímulo dos seios e dos mamilos de lado no momento que elas estão se masturbando, por exemplo. Já vão direto para a vulva, direto para o clitóris, quando na verdade essa região do nosso corpo é extremamente prazerosa. E além de ser extremamente prazerosa, o estímulo dos mamilos, gente, quando você massageia, estimula, belisca, lambe, morde, o que for os mamilos, as áreas do seu cérebro que acendem são as mesmas áreas de quando você toca o seu clitóris. Então, o estímulo do mamilo, ele mostra para sua mente, ele mostra para o seu cérebro ele acende no seu cérebro o mesmo lugar, a mesma referência de prazer que o seu clitóris. Então é muito importante a gente começar a colocar os seios na jogada quando a gente vai para a percepção do prazer. Né? Quem fez a minha aula gratuita que está lá no meu site, a Prazer Corpo, sabe fazer as práticas de automassagem nos seios. Né? Então, ter esse cultivo, esse hábito de massagear, de tocar os seios e de deixar se deixar perceber o prazer nos seios é muito importante para a expansão do seu prazer e para perceber que o seu corpo é muito orgástico. Mas para além disso, estou falando muito rápido? Não. Não, tá bom. Para além disso, a gente está falando do espaço do nosso coração. Né? Então, quando a gente fala desse aspecto mais holístico do nosso corpo, da nossa sexualidade, o peito é o espaço do nosso coração, é o espaço da nossa amorosidade. Então, também abrir esse cardíaco, esse amor, esse coração para a percepção do prazer, nos ajuda a criar segurança, nos ajuda a entender que o nosso corpo e a nossa sexualidade, o sexo, a masturbação, eles podem ser todos envolvidos com amor, né? E isso, para mim, é uma mudança de paradigma muito, muito grande, tá? Principalmente para as mulheres. Porque a mulher, a gente tem essa necessidade do afeto, do carinho e do amor muito mais latente. Não estou falando que o homem não tem, não, porque tem. Mas culturalmente, né, a mulher é mais latente. Só que aí, quando a gente não engaja o sentimento, o amor, porque o sexo é casual, ou porque eu só estou me masturbando, estou aqui sozinha, a gente está deixando de lado uma parte que é muito importante e que é muito nutridora do feminino, que é a amorosidade, né? Alguém falou aqui de amamentação. Amamentação influencia esse processo. Sim, a amamentação é muito interessante, porque assim, eu não sou mãe, eu não tenho experiência da amamentação, então eu vou falar de um lugar de quem não passou por isso, tá? Mas de quem estudou isso. Então, a amamentação é um momento que a mulher ela não consegue deixar de lado a atenção com os seios. Ela tem que estar atenta ali, né? Por bem ou por mal, né? Para ver se está saindo leite, cuidar dos mamilos, cuidar da dor, se ela tiver dificuldade em amamentar e tudo e tal. E eu acho que é um momento que a mulher percebe muito o potencial prazeroso dos mamilos. Porque, gente, a coisa mais natural, e a gente precisa falar sobre isso e naturalizar isso, a coisa mais natural é a mulher sentir muito tesão quando o bebê está mamando. Porque é isso, tá estimulando uma zona erógena, e isso é natural, e isso a natureza fez de propósito. Porque aí a mãe começa a liberar mais hormônios, que são os hormônios, né, como que chama? É ocitocina, né? Que é esse hormônio de conexão mamãe e bebê, só que também é um hormônio de prazer, de percepção de prazer. Então é muito natural a mulher, quando amamenta, sentir tesão, ficar excitada. E por mais que possa ser um tabu, por mais que possa ser muito difícil falar sobre isso, a gente precisa normalizar, tá? Porque é uma zona erógena, ok? Bom, ok. Cérebro, a grande zona erógena, e aí a primeira das 5
seios e mamilos. Já passou meia hora da live. Vamos ver como que a gente cobre as próximas 4. Bom, a próxima zona erógena é a que a maioria das pessoas conhecem no corpo feminino, que é a vulva e o clitóris, né? Então, se a gente olhar aqui a minha vulvogina, que eu gosto sempre de trazer, a vulva começa no Monte Vênus, né? E aí tem os lábios externos, os lábios internos, o clitóris, a abertura da uretra, o canal vaginal e o períneo. Gente, o períneo faz parte da vulva. Não se esqueçam do períneo, não deixem ele de lado. Eu sempre insisto no períneo porque é uma região tão negligenciada e tão importante para a expansão do nosso prazer. Então é importante a gente massagear, a gente fazer toques no períneo, a gente liberar, se tiver com dor, com tensão, liberar a voz, porque isso tudo vai apoiar a abertura da sua vulva para o prazer, tá? E o clitóris, lembrar que o clitóris é tudo isso aqui, que geralmente na vulva a gente vê só a cabecinha dele, só essa parte, tá? Só que o clitóris, ele tem toda essa estrutura aqui, tá? Então ele tem a cabecinha que fica coberta pelo capuz, mas essas perninhas, elas ficam enterradas nos nossos lábios internos. E esse bulbo do vestíbulo fica envolvendo a parte do nosso canal vaginal. Então, estimular o clitóris precisa ser mais do que estimular só a cabecinha. Porque ele é tudo isso aqui, mesmo que a gente não veja esse restante de estrutura, né? Porque tá lá embaixo, tá por dentro, a gente pode perceber essa estrutura, tá? O clitóris, eu sempre repito, e eu não me canso de repetir, é um órgão feito só por prazer feminino. A ciência não descobriu até hoje outra função que não seja o prazer, quer dizer, a gente tem um órgão dedicado ao prazer. São mais de 8.000 terminações nervosas aqui nesse clitóris, então, assim, é muita informação que o nosso cérebro recebe. Por isso que ele é tão prazeroso, tá? Porque ele recebe muita informação. E o clitóris, ele é composto por tecidos eréteis. Então, à medida que você está se masturbando, que você está com outra pessoa e você está sentindo a excitação no seu corpo aumentar, você está aumentando o fluxo sanguíneo no seu clitóris e ele vai crescendo e se enrijecendo, assim como um pênis, gente. É o mesmo tipo de tecido, só que ele está interno. Então é muito importante as mulheres começarem a perceber, e isso assim, gente, eu indico que todas as mulheres façam, que você se prepare para um momento de prática masturbatória com um espelho, tem um espelho de mão, e se toca, usa um óleo, tal, legal, se masturba do jeito que você gosta, e vai percebendo as mudanças na sua vulva à medida que a sua excitação vai aumentando. Perceba uma mudança de cor, perceba uma mudança na textura. A vulva é como se ela fosse se abrindo. Ela vai crescendo e se abrindo para o prazer, tá? Isso tudo é o clitóris que está fazendo, porque ele está inchando, ele está crescendo. Ele pode ter, essas perninhas aqui podem ter até 10 centímetros de comprimento. Então é muita coisa, né? E a gente esquece, a gente não sabe, eu não sei vocês, mas eu não tive essa educação na escola, por exemplo. Né? Educação sexual na escola era aprender a não engravidar, a usar camisinha e a não pegar DST. Era isso, né? Então, não é uma educação, a gente não tem uma educação sexual voltada para o prazer. E é isso que eu estou fazendo aqui, né? Usando a anatomia para a gente lembrar da nossa capacidade prazerosa. Então, essa é a segunda principal zona erógena do corpo feminino. A primeira, os seios e mamilos. A segunda, vulva e clitóris. Lembrando que o cérebro é o grande guarda-chuva aí, tá? É legal as mulheres começarem a perceber que dá para sentir muito prazer no clitóris e usar isso
para expandir o prazer em outras regiões. Então, você começar, como o prazer no clitóris ele é mais óbvio, ele é mais perceptível, ele é mais fácil da gente perceber, usar isso para a gente abrir o corpo para acessar outras formas de prazer, tá? Então, assim, a próxima região, a próxima zona erógena que eu quero falar para vocês é o que eu gosto de chamar de ponto da deusa, que é conhecido como ponto G. Eu não gosto do ponto G, porque, de novo, o G se refere ao nome de um médico, Grafenbel, nem sei o nome do cara. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Que descobriu, né, o ponto G, descobriu essa região de prazer e colocou o nome dele no corpo dela. Né? Ele que não tem corpo G, falou, vou batizar aqui. Então, como boa feminista que sou, acho que a gente tem que descolonizar os nossos corpos, né? Tirar essa finca, essa bandeira masculina, né? Trompa. Você travou para mim. Travou para mim. Travou para vocês também, pessoal? Me fala. Tá travado só para mim? Vamos ver se Marina entra de novo. Travou para vocês? Ah, então tá. Então foi dela. Vamos esperar ela voltar? Deixa ela entrar de novo. Mas vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então vamos esperar a nossa amiga voltar, que travou lá. Marina. Te chamei, Marina. Vamos ver se aparece. Uai, Aí. gente. Uai, Que é uai. isso? Foi só começar a falar mal dos caras lá que colocaram o nome no Pois nosso é essa. corpo. Tomar uns Não banhos pode, não. saborosos Que é hoje. isso? Fica à vontade, amada. Continua. Eu estava falando do ponto G e dos nomes, né? E dessa colonização do corpo feminino e como que é importante a gente descolonizar. Então, por isso que eu gosto de falar do ponto da deusa, tá? Lembrar que o ponto da deusa é uma estrutura, não é um pontinho, gente. Ninguém tem pontinho no corpo que é como se fosse a luz, né? Aperta e solta. Não é isso. É uma região, é uma estrutura que a gente percebe no canal vaginal, na parte de cima, né? Como se estivesse para nossa barriga, assim. Então, quando você coloca o dedo dentro do canal vaginal, na parte de cima você percebe essa estrutura, que é o chamado ponto G, que eu vou me referir aqui como ponto da deusa. E o ponto da deusa, ele, na verdade, isso é muito interessante, que também isso é descoberta meio que recente, tem menos de 20 anos aí, que não, ele não é um ponto ou uma região especificamente que fica no canal vaginal em si. O ponto G, ele faz parte de uma estrutura esponjosa que cobre o nosso canal da uretra. Então, se a gente lembrar, né, a uretra, o canalzinho da uretra fica em cima do canal vaginal. Então, o canalzinho da uretra vai lá para a bexiga, se liga na bexiga, né? Então, a gente tem o osso pubiano aqui, aí a gente tem o canal da uretra ligando a bexiga e a gente tem o canal vaginal chegando na útera. O ponto da deusa, que é o ponto G, ele é uma estrutura esponjosa que envolve o canal da uretra. E que, como estrutura esponjosa, ele também enche
ele também fica ereto. E aí, então, com a nossa excitação, ele vai crescendo, ficando mais durinho. Então, ele vai apertando aqui o nosso canal vaginal. E a gente percebe lá no canal vaginal quando a gente estimula com o dedo, com o pênis, com o brinquedo erótico, essa região, tá? Então, isso é muito importante a gente saber por quê. Porque muitas mulheres falam, ah, Marina, eu queria tanto descobrir o prazer do ponto G, do ponto da deusa, mas eu pus a mão lá e eu não vi nada. E provavelmente você não percebeu nada porque você não estava excitado o suficiente. Então você precisa de um pouco de excitação, e nesse sentido é muito legal você excitar a vulva e o clitóris, né? Para você acordar esse fogo interno e para você trazer mais fluxo sanguíneo para a sua região sexual. E aí essa estrutura esponjosa vai inchando, vai se enchendo de sangue, vai endurecendo, e a hora que você coloca. Oi, querida, um beijo. E a hora que você coloca o dedo, você percebe, então, essa estrutura. Para vocês saberem, para quem quiser brincar de achar o ponto G, o ponto da deusa, depois dessa live, e eu indico que façam, a textura é quase como uma casca de noz. Sabe quando no Natal que tem a noz com casca? Tá? Aquela casca rugosa. A estrutura do ponto G é quase aquilo. Ou então, se você passar a língua lá no fundo do céu da boca, você tem uma estrutura rugosinha lá. Passa a língua. É mais Uhum. ou menos aquela sensação. Então, quem quiser perceber o ponto G, primeiro, trazer bastante excitação, né? Acordar bem os tambores aí. E aí, quando você tiver com bastante excitação, com uma lubrificação legal, insere o dedo no canal vaginal e começa a procurar. A profundidade dele varia de mulher para mulher. Muitas encontram o ponto G logo no comecinho do canal vaginal. Então, coloca um pedacinho do dedo, já está logo ali. E aí você pode estimular fazendo movimentos com o dedo, né? E ir percebendo esse prazer crescendo. Em algumas mulheres, elas vão perceber esse ponto G, que não é um ponto, é uma região, né, gente? Então, esse nome, ele tá todo errado. Tá errado que é o cara, tá errado que é ponto, né? Mas pode perceber um pouquinho mais no fundo do canal vaginal, tá bom? Então, isso é o ponto G. O que é importante na exploração do prazer do ponto G é, primeiro, você ter excitação e lembrar que se você tocar sem estar excitada, pode ser que você sinta dor, pode ser que você sinta incômodo. Então, se você estiver sentindo dor e incômodo, é porque você precisa trazer mais excitação para a sua prática, tanto da masturbação ou no toque de outra pessoa, tá bom? Ok. Seios e mamilos, vulva e clitóris e o ponto da deusa, tá? A quarta zona erógena, dentre as zonas erógenas principais do corpo feminino, está mais no fundo do canal vaginal, chegando na nossa útera, que é o colo do útero, ou cervix. Então, essa região mais profunda da nossa vagina, ela é uma região extremamente prazerosa quando está tudo bem. E é uma região que pode também ter muita dor, tá? Porque é uma região que a gente guarda, a gente armazena muita tensão. É importante, mulheres, a gente entender que o nosso centro sexual é o nosso grande. Eu não sei se eu vou falar certo isso, porque eu não entendo muito de computador, mas é o nosso grande hardware. É a zona que guarda todas as informações da vida da mulher, estão armazenadas ali naquele centro sexual feminino. Dentro desse entendimento de sexualidade holística, que é a minha área de atuação, o taoísmo, né, o tao sexual, a sexualidade sagrada, a gente entende que o centro sexual feminino é o centro de poder da mulher, de poder real, de potência, e é também o nosso grande hardware, nosso grande centro de informações. Então, assim, memórias de
mágoa, ressentimento, tristeza, decepção, memórias de opressão. E que mulher que vive no Ocidente não é oprimida? Que mulher negra que vive no Ocidente não é duplamente oprimida? Sabe assim? Então, isso tudo tá ali, né? São memórias que estão armazenadas. Então, se você, quem já sentiu dor com a penetração profunda, que pode ser tanto o pênis, quanto o dedo, quanto um brinquedo sexual, bateu num lugarzinho que deu aquela dorzinha, aquilo ali, aquela região profunda da sua vagina é o colo do útero, é o cérvix. E aquela região, se ela tá dolorida, é porque você está precisando liberar muita coisa aí. Você pode liberar muita coisa aí com som, com choro, com grito, com expressão das suas emoções, do que vem. E quando a gente dá a oportunidade para isso ser liberado, sem a gente ficar matutando, eu tô com essa dor porque eu trabalhei 50 horas na semana passada. Não, não tem que dar significado. Deixa o seu corpo se curar. Gente, o nosso corpo é pura sabedoria, a gente não precisa dar significado para tudo, né? Então, poder dar oportunidade para o corpo liberar através do som, do movimento, da expressão autêntica do que quer vir quando a gente chega nesses pontos de tensão, é começar a mudar essa história, é começar a promover a autocura e abrir caminhos para o prazer. Porque o cérvix é uma região extremamente prazerosa e é um prazer que é quase que transcendental. Dentro da sexualidade sagrada, principalmente do Tantra, o orgasmo cervical, né, no cérvix, não na coluna cervical, ele é conhecido como o orgasmo mais espiritual que há. E isso tem explicações, tá? Inclusive, a ciência está começando a entender por quê. Porque esse estímulo do cérvix, esse estímulo. Assim, se você não tem o cérvix, é o estímulo da região mais profunda da sua vagina. Esse estímulo, ele está fazendo com que o seu cérebro libere um componente químico que é o mesmo componente químico encontrado em psicodélicos como a ayahuasca. Olha só o que eu estou falando. Né? O pessoal vai na cerimônia de ayahuasca ter viagens, blá blá blá, que são incríveis, maravilhosas, medicina linda, mas a gente pode ter a mesma expansão de consciência com orgasmo no cérvix. E o nosso cérebro libera o mesmo tipo de química que a gente libera durante uma cerimônia de ayahuasca. Olha que coisa louca isso. Tá? Então, assim, é incrível. É incrível. Então, é uma região para ser conhecida e explorada. Pode falar, Kio. Só para lembrar o tempo, tá? 10 minutos. 10, assim, 10 já vai ter caído, tá? Tá. Então, ótimo. Eu vou dar uma passando, não vou me prolongar muito em cada região, mas, ó, seio, mamilo, vulva, clitóris, ponto da deusa e cérvix. E aí a quinta região, que é uma grande zona erógena do corpo feminino, é a região anal, que é, dentro da sexualidade, ainda é o tabu do tabu. Né? Falar de prazer anal, para muitas pessoas, ainda é um lugar muito difícil, de muita repressão. Né? Só que, gente, a gente tem que lembrar que todo o nosso assoalho pélvico, tanto a região da nossa vagina quanto a região do nosso ânus, nós temos uma rede complexa de inervação em todo o nosso assoalho pélvico, tá? E essa rede, a forma como a nossa inervação do assoalho pélvico se compõe, ela varia dependendo do seu tamanho, dependendo se você já teve parto natural ou não, se você já teve algum tipo de cirurgia na região. Então, é muito comum que algumas mulheres tenham mais nervos chegando ali perto do ânus e envolvendo toda essa região.
e é natural que essas mulheres sintam muito prazer com o estímulo anal. Assim como é natural que outras não tenham tanta percepção de prazer anal, justamente porque essa inervação não está tão presente ali. Então é importante, primeiro, a gente normalizar que é uma zona erógena, sim, que é uma região que a gente pode sentir muito prazer, e mas que o prazer pode ser diferente para cada uma. Então, assim, o prazer com a penetração no ânus, ele pode ser muito legal para algumas e muito incômodo para outras. Mas não quer dizer que quem sente incômodo com a penetração não vá sentir prazer intenso, por exemplo, apenas com o toque e o estímulo na região do ânus, sem a penetração. Né? Gente, o bumbum, a parte, aquela dobrinha do nosso bumbum, é uma região super sensível. Se você acaricia essa região, se você passa uma peninha nessa região, um lenço gostosinho, você vai sentir prazer ali. Né? Então, explorar o prazer tanto da região do bumbum, as nádegas, quanto da região anal em si, e perceber qual que é o seu limite, o que é que te dá prazer, é muito interessante. Por quê? Porque aí a gente vai percebendo que o prazer do corpo feminino, ele não está focado apenas na vulva e no clitóris. Ele não está focado apenas no estímulo da região vaginal, seja o ponto da deusa ou lá mais fundo no cérvix. A gente pode ampliar isso e a gente pode fazer esses prazeres se juntarem. A gente pode fazer esses prazeres se expandirem juntos, se expandindo junto com os seios. E é isso que eu ensino para as mulheres que participam do meu curso Rainha do Prazer. Né? Então, já quero fazer a ponte aqui de falar das 5 zonas erógenas e dessa percepção desse corpo multiorgástico. Então, quero fazer esse convite para vocês conhecerem o meu curso. É um grupo online de desenvolvimento feminino. A gente vai começar o grupo 2 no dia 6 de agosto. Então, esse mês as inscrições estão abertas. Já tem informação no meu site, tem informação no link na minha bio. Que é justamente uma oportunidade para. São 6 encontros. Em cada encontro, a gente se debruça em uma dessas zonas erógenas. Então, eu ensino mais informações sobre as zonas erógenas e trago essas práticas das tradições ancestrais do taoísmo, do tantra, da sexualidade sagrada, para a gente deixar esse prazer crescer. E aí a gente faz um ritual em que cada mulher fecha a sua câmera, seu áudio, mas vai tocar o próprio corpo, vai estimular o seu próprio corpo, colocando em prática o que eu ensinei e percebendo a potência do corpo. Então a gente passa cada encontro por uma das zonas erógenas e no 6º encontro a gente faz uma noite de coroação das rainhas do prazer. E a gente percebe esse prazer passeando pelo corpo. É maravilhoso. É assim, um sonho que se realizou, poder fazer esse curso, poder promover esse curso. E com o espaço online é muito fácil, né? Porque as mulheres não precisam se expor na câmera, né? Então, você fica com a sua intimidade preservada, mas você está num grupo feminino, você está entre mulheres, é super bacana. Então, quero deixar o convite aqui para vocês conhecerem a Rainha do Prazer. As informações estão no meu site, no link na minha bio também, e as inscrições já estão abertas. São 6 semanas para desenvolver a potência multiorgástica do corpo feminino. É o máximo. Poder Marina, puro. poder total. Marina, antes de encerrarmos, eu estou me lembrando da pergunta da Leni. Pergunta não, Leni pediu. Truques. Pelo menos. Sim. Então, um truque é a gente explorar esse prazer que é mais fácil de perceber, que é o da vulva e do clitóris. Então, você começar a se masturbar e perceber, e se tocar das formas que te dão mais prazer, né? Na vulva e clitóris, e usar isso para promover o prazer de outras regiões. Então, por exemplo, você quer perceber o prazer nos seus seios?
Você começa do seu jeitinho corriqueiro de se masturbar, de tocar sua vulva e seu clitóris, e aí quando cresce, né, quando seu fogo tá subindo, o calor tá subindo, o tesão tá crescendo, você para e começa a estimular os seios e perceber as sensações nos seios. Ah, baixou um pouquinho? Volta, estimula mais a vulva e clitóris, para, vem para os seios. Então é para você começar a fazer essa ponte no prazer que é mais fácil de ser percebido, que geralmente é o da vulva e clitóris, com outras regiões. Da mesma forma, o prazer do ponto da deusa. Primeiro estimula bastante, deixa o fogo acender e aquecer com a vulva e clitóris, e aí vem com a penetração, com o seu dedo, com um brinquedinho sexual, o que for, e começa a estimular o ponto da deusa. Não tá tão legal? Estimula mais um pouquinho o clitóris, reacende, e aí vem pro ponto da deusa de novo. Então esse é um truque muito interessante para as mulheres começarem a criar esse caminho de perceber o prazer em outras regiões, né? E aí combinar os prazeres entre as regiões, porque é isso um corpo multiorgástico. É um corpo em que a gente sente prazer no corpo todo. Porque, gente, prazer, energia sexual, como o nome diz, é energia. Né? E a energia ela é infinita. Quando a gente começa a espalhar, a entender como essa energia pode caminhar pelo nosso corpo, a gente pode ter orgasmos de corpo todo, sentir sensações prazerosas no corpo todo. Começar a perceber como que é isso. Tá? E a outra dica, o outro truque é a respiração, que eu sempre falo. Não adianta você ficar se promovendo prazer de boca fechada, travada. Ou com a respiração super leve aqui. Não, tem que ser uma respiração intencional, profunda, uma respiração que tenha o seu maxilar relaxado, de preferência uma respiração pela boca, mesmo que você inspire pelo nariz, mas expira pela boca. Isso é muito importante, trazer som. Gente, o gemido feminino, ele não é à toa, sabe? A gente precisa dar espaço para o nosso gemido, mas não o gemido que a gente viu na novela ou no filme pornô. O nosso gemido real, o nosso som primal. Né? Começar a dar vazão a essa voz do nosso prazer, porque isso amplia também o nosso prazer. Arrasou. Amor, vamos fazer o nosso encerramento, tá? Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a você por essa temporada de 4 encontros. Antes dessa temporada, nós tivemos 2 encontros maravilhosos. De repente, a gente pode ver um outro formato, né, Marina? De repente, uma vez por mês, né? Ou a gente volta com uma temporada. Não sei. N possibilidades. O que eu sei é que a gente precisa continuar, porque as temáticas, elas são fundamentais para a gente, né? E nós, mulheres, precisamos nos preparar para a revolução. E a revolução, ela vai se dar de corpo inteiro, né? Não é só aqui, pensando, estando conectada com os assuntos do momento ou da temporada. É o corpo inteiro, né? E buscar o que é que está causando dores, por que que eu sinto dor lá no fundo, né? E trazer isso à tona. Só assim a gente vai conseguir dar conta dessa revolução que a gente tanto quer e que a gente tanto espera. Gratidão por você ter nos guiado de uma forma tão delicada, tão maravilhosa. Deixo você para falar, para fazer essas falas finais. Eu acho que tem menos de 1 minuto, que eu acho que vai cair, mas bora lá. Obrigada, Kio. Obrigada a todas, a todos, a todos que acompanharam a gente. Obrigada a você, Kio Sam, por esses convites maravilhosos, por me receber aqui no seu espaço, me apresentar para a sua comunidade. É muito bonito isso, poder ser apoiada por você também na minha caminhada, na minha jornada. Eu estou super à disposição. Sim, de repente a gente pode fazer uma vez por mês. Eu faço uma vez por mês a minha no meu Instagram e a gente faz uma nossa uma outra vez por mês. Então, acho que isso pode ser muito legal. E 14 segundos. E quero convidar todo mundo para continuar em contato. Me sigam aqui, vamos